Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabriele, sou acadêmica do 7º período do curso de Medicina e hoje a gente está aqui começando então a nossa série de episódios do podcast do FIES, o FIEScast, e é com muito prazer que eu quero apresentar os nossos convidados. Eu estou aqui com o Danilo. O Danilo, ele é acadêmico do 6º período, o Danilo, ele faz parte da nossa coordenação do FIES, também a Luísa é acadêmica do 4º período de Medicina aqui da FAG, e com a nossa grande estrela, nossa convidada do dia, que é a Mari. Para quem não conhece a Mari, mas eu acho que todos do FIES conhecem a Mari. A Mari, ela é a nossa coordenadora do setor do FIES e a Mari veio aqui para tirar as principais dúvidas em relação ao processo seletivo, como que funciona, que é algo que tem uma grande demanda, né? Que veio inclusive pelo nosso Instagram. O nosso roteiro ele foi elaborado com base no nosso Instagram e a gente vai ter uma conversa aqui. Então vamos lá, Mari. Começando então, só para contextualizar, né, do que é o FIES, para a galera que pensa em fazer FIES e o que seria o FIES, né? Basicamente o FIES ele é um financiamento, né? Então ele é um financiamento, ele vai ali financiar a sua faculdade e depois você vai ter que pagar, né, a sua dívida. Exato. E durante a faculdade também existe, as pessoas acreditam, vai pagar tudo? Não, não é isso que acontece, né? A gente tem a coparticipação, que depois você vai falar como que funciona isso. Mas, num primeiro momento, Mari, eu queria que você falasse como que funciona basicamente o processo aqui na FAG e como que funciona a lista de espera do FIES aqui na FAG. Se tem algo em relação a vocês, como que funciona isso ou se é com o MEC? Então tá. Então, assim, para o aluno, aquele aluno que tem interesse, que quer contratar o FIES, qual o primeiro passo? O primeiro passo é fazer o Enem, tá? E depois aguardar ali o cronograma do governo para abrir as inscrições. O aluno tem que se inscrever na data pré-definida pelo governo. Ele tem que ter feito o Enem desde 2010 para cá. A nota tem que ser válida. Por que eu falo válida? Que às vezes eles fazem como treineiro e treineiro não conta, tá? Então, desde 2010 para cá, e tem que ter tirado, no mínimo, a nota ali de 450 pontos, a nota aritmétrica, que a gente chama, que é, você vai somar as 5 notas das provas, dividir pelos 5 ali, e vai dar a nota aritmétrica, tá? E não ter zerado a redação. Então, ele vai fazer a inscrição pelo Gov, aí, e aguardar. Vai ser pela a nota do Enem, a classificação, o próprio sistema do governo já vai puxar ele para o grupo, né? Porque existem 2 grupos grandes, o FIES e o FIES Social. Então, o próprio sistema já vai puxar eles para o grupo certo e o subgrupo que eles se inscreveram, tá? Então, é esse. Faz o processo, faz a inscrição, ali complementa depois a inscrição, quando ele for pré-selecionado, vai direcionar eles para a CPSA, que é Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento. No caso, somos nós, o FIES da instituição, tá? Ele vai ter que trazer a documentação, a gente tem uma lista de documentos, cada instituição tem a sua, ele tem que entrar em contato, pegar a lista, trazer essa documentação conforme o prazo estabelecido no documento, na complementação. Se a instituição analisar e julgar que está tudo ok, vai fazer a validação da vaga e liberar o documento, a DRI, que é o documento de regularidade de inscrição, para o aluno ir ao banco e finalizar o processo, assinar o contrato lá com o gerente bancário. Tá, então só para esclarecer que é uma dúvida que o pessoal tem, né? Primeiro de tudo é com a faculdade, né? A Caixa é depois. Depois, primeiro ele vem até nós, apresenta a documentação, conforme a inscrição que ele mesmo fez lá, quando se candidatou ao FIES, dele, do grupo familiar, tá? E após, eu vou chamá-lo daí e entregar esse documento, e após isso que ele vai ser direcionado ao banco. Certo, Mari. E uma coisa que eu queria também perguntar é se tem alguma diferença, porque aqui a gente está entre acadêmicos de medicina, né? Tem alguma diferença do FIES Medicina pro FIES... Não, é tudo a mesma coisa, tipo, os passos que você falou é a mesma coisa. A mesma coisa, tá? A única diferença do FIES Medicina para os demais cursos é o teto máximo, tá? Que agora, nesta última resolução que teve, medicina foi para 78 mil e os demais cursos estão em 42.983,70. Beleza.
Legal. Você falou ali, Mariane, sobre a inscrição. Então, o aluno, ele fez a inscrição, ele foi pré-candidato, foi pré-chamado ali e ele veio aqui. Qual que é o papel do banco nisso? O que vocês dão a ele para ir no banco? O que o banco faz? O que acontece no banco? Qual que é o papel do banco nessa trajetória do aluno? Aqui com a gente, quando ele vem fazer a contratação, então é uma série de documentos que ele vai assinar. Para o banco, a gente vai entregar 3 papéis. É o formulário do seguro prestamista que ele contratou, a DRI, que é o documento de regularidade de inscrição, e a declaração de matrícula. E com esses documentos ele vai ir ao banco fazer a contratação lá com o gerente bancário. Enquanto ele não vai no banco, ele não finalizou o processo. Ele ainda não tem o FIES. A vaga já foi validada, mas se ele não for até o banco, não está contratado, tá? Há acadêmicos que às vezes desistem de uma etapa para outra, eles chegam a desistir. Então, neste caso ali, se o aluno não for até o banco e não contratar, ele consegue concorrer em um outro semestre novamente de novo para o FIES. Vai ter que fazer tudo de novo, a inscrição, concorrer novamente, fazer todo o processo seletivo de novo, mas ele consegue, porque ele ainda não contratou. Entendido. Então, ele finaliza com Finaliza lá com o banco, e com o gerente. aguardar ser chamado novamente para começar as aulas e tudo mais na universidade. Se o aluno tiver fiadores, irá ele e os fiadores, juntamente com a documentação. Se ele não tiver, somente ele daí. É uma pergunta que a gente tem para fazer para ti também, já que você tocou no assunto. Quando que é necessário a apresentação do fiador? Para quem que é necessário? Qual que é a distinção de quem vai ter o fiador necessário e quem não tem? Tá. Então, assim, contratos, processo seletivo ali, que o aluno colocou renda mensal bruta, per capita. O que é o per capita? É por pessoa, tá? Como é que eu chego nessa renda, antes de responder essa pergunta? Que também é dúvida bastante. Sim. Como é que eu chego nisso? Você vai somar a renda bruta de todos que trabalham na casa, de todos é renda bruta, que também há bastante equívoco nessa informação, tá? E dividir pelo número de pessoas que moram ali. Aí você vai chegar na renda per capita. Então, mediante a renda per capita, a gente vai ver ali como que o sistema do MEC analisa quem tem renda per capita de um salário mínimo e meio superior a isto, até 3 salários mínimos, que é até 3 salários mínimos que o FIES financia, vai pedir fiador. Isso seja em medicina, nos demais cursos. Entendi. Tem algum requisito para a pessoa ser o fiador? Ela tem que ter uma renda X, alguma coisa assim, um CPF e tal? Tem. Isso. Pro FIES, o fiador ele tem que comprovar a renda de pelo menos 2 vezes o valor da mensalidade da instituição, tá? Ele não pode ter bloqueio em CPF, nome sujo, né? Vulgo nome sujo, tá? Tem que estar apto para apresentar para o banco liquidez e ele consiga se responsabilizar caso o aluno Responsabilidade financeira em cima do aluno. Caso o aluno não consiga arcar. E se mudar esse perfil do fiador no meio do caminho, tem como ele fazer essa troca? Ele vai a alguém, ele vai à Caixa? Como é que é essa mudança? Aí ele precisa ir à Caixa, o aluno, no caso, né, quem detém o contrato, ele vai precisar levar os novos fiadores à Caixa. Quem consegue fazer a manutenção ali no sistema do FIES, na plataforma do FIES, é a Caixa Econômica, tá? A contratação com o fiador é com a Caixa Econômica. Então, quem vai conseguir fazer essa mudança será somente a Caixa Econômica. Vai levar os novos fiadores, substituí-los, né? Legal. Eu vou tocar num assunto, eu acabei pulando ali para a parte do fiador que você tinha falado, mas a gente teve uma alteração de 2025.1 para 2025.2, principalmente para os acadêmicos de medicina. Eu gostaria que você falasse qual que é essa diferença para quem já estava matriculado antes de 2025.2, ou seja, 2024, 2023 e assim por diante, e quem está entrando agora no segundo semestre de 2025. Você consegue explicar para a gente qual que são as diferenças? Olha, conforme houve um aumento de teto, que é esta a grande diferença de 2025.1 para 2025.2, tá? Todos aqueles alunos
que vierem agora, novos, a partir do momento que a lei entrou em vigor, essa resolução, esse edital, eles já estão com o percentual já no teto máximo, já o novo. Esses alunos antigos que a gente tinha, que antigamente no 2025.1, que era 60 mil teto, agora passou para 78, que a gente for fazer o aditamento, que já foi feito o aditamento, também já estão se enquadrando no teto máximo, tá? Os únicos que ficou no meio do caminho ali, que eu diria, foi os prorrogados, que infelizmente, quando eles firmaram o contrato, ainda não estava em vigor o novo teto e o contrato deles saiu no teto antigo. Como não tem um novo aditamento, porque eles já contrataram, eles vão ter que aguardar, conforme a resolução lá no 63, agora do dia 24 de julho, eles vão ter que aguardar que só vão migrar em 2026.1. Bacana, muito bom. Mari, e daí esses que você acabou de falar, que são os postergados, é isso? Isso. E eles recebem o ressarcimento referente a 25.2? Não. Não? Não. Infelizmente, não. Porque a gente vai pelo que está em documento, em contrato. E o contrato, ele assinou lá com 60 mil. Entendi. A não ser que, né, seja revisto e o MEC libere esse teto máximo para eles também, infelizmente, não. Conforme a resolução, ficou definido que é só a partir de 2026. Tá, e falando em custo, assim, como que é calculado esse valor financiado? E o que seria essa coparticipação? Como que ela também é calculada? Tá. Então, vamos lá. Valor financiado ou coparticipação, o cálculo é basicamente o mesmo, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar o percentual de contratação seu, que é aquele que já veio quando você se inscreveu, quando você vem pré-selecionado para a instituição, o MEC ele já detém, ele já te diz qual que é o percentual do aluno, tá? Então, mediante a este percentual, você vai aplicar ele sobre a semestralidade da instituição, que também há bastante dificuldade nessa parte. Porque a maioria dos alunos entende que vai aplicar em cima do teto. Não, é em cima da semestralidade da instituição, tá? Então, se você aplicar em cima da mensalidade da instituição, você vai ter tanto a parte de coparticipação, que nem todos são FIES social, tem 100%, né? Tanto a parte de coparticipação, quanto a parte do que o governo vai arcar, vai repassar naquele semestre por contrato, por cada aluno, tá? Lembrando que o FIES social, só um adendo, o FIES social, ele é até 100%, financia-se até 100%, desde que não ultrapasse o teto. Também há uma grande dificuldade nisso. Então, assim, precisa ser analisado o valor da semestralidade da instituição. Porque se o valor da semestralidade da instituição tiver maior do que o valor do teto, esse excedente irá ser pago em forma de coparticipação, que daí é dividido em 6 parcelas, dentro do semestre, de janeiro a junho ou de julho a dezembro. Tá, e esse novo FIES, ele é realmente a juros zeros? Não tem juros no novo FIES, mas tem uma pegadinha. Essa é a dúvida. Mas ele tem correção, tá? Conforme o contrato lá que o aluno firma com a Caixa, então o novo FIES ele vai ter uma correção em cima do valor do saldo devedor. E essa correção é aplicada em cima do IPCA do ano anterior. Então, é preciso estar sempre atento para ver qual que é o IPCA do ano anterior para saber IPCA que é a inflação, né? A popular inflação. Isso. E o próprio governo, ele sempre posta no Diário da União, Sim, isso sempre né? sai. Sempre sai quanto que foi o IPCA, por exemplo, de 2024 ali, foi 4,83%. Então, você sempre precisa estar atento para ver quanto que está o IPCA anterior, porque é sobre aquilo que vai ocorrer a correção monetária. Mário, o que acontece se não paga a coparticipação? Tá. O aluno que está inadimplente, então, com a coparticipação. Todo o programa do FIES, dentro da plataforma, fica bloqueado. O
que é isso? O aluno não vai conseguir fazer aditamento, ele não vai conseguir solicitar uma suspensão, caso ele precise, encerrar contrato, renegociar. Então, ele precisa, assim, tá adimplente para que ele consiga fazer qualquer coisa, qualquer manutenção no contrato ali. E academicamente falando, tá? Porque existem 2 contratos ativos que também é difícil, às vezes, isso. Existe o contrato acadêmico aqui com a instituição, que é prestadora de serviços educacionais, e a gente tem o contrato de financiamento, no caso, o aluno tem o contrato de financiamento com o governo, com o banco, tá? Então, quando ele não está adimplente, academicamente falando, ele não consegue fazer rematrícula. Ele fica travado, tá? Quando o aluno deixa de fazer o aditamento, eu acho que, né? Comum a galera esquecer. Né? Comum esquecer, que é o erro mais Quando aumenta o teto, ninguém recorrente. esquece. Ninguém esquece. Porque assim, eu entendo, às vezes o aluno vem na base de provas, estudo, eu sei que é puxado ali, né? Principalmente os alunos que vão para o internato, que ainda estão na correria lá. Então, a gente entende que às vezes acontece. A nossa instituição, tem por dom de avisar. Né? Eu sempre estou avisando o aluno, mas às vezes esquece, tá? De fazer o aditamento. Então, quando ele deixa de fazer o aditamento, tem um problema um pouquinho maior do que o não... Então, ele fica travado também. Fica travado. Ele fica travado com tudo. Ele não consegue editar, e se ele não consegue editar esse semestre, é um efeito dominó, o FIES. Se ele deixou de editar ele não consegue editar o próximo, é como se parasse o contrato dele. Enquanto ele não regulariza aquilo lá, não vai para frente. Tá. E depois de formado, assim, existe uma carência de tempo para começar a pagar? Não. Não? Nesse novo FIES? Infelizmente, não. O novo FIES não tem, tá? A carência que existe, até se você pesquisar no Google... Tem, fala, né? Fala, 18 meses. Não tem para o novo FIES, tá? Esse 18 meses, ele era para o FIES antigo, que era para contratos firmados até 2017. 2018 para frente, que já é um novo FIES, é sem carência. Então, você terminou... Colou o grau. Colou o grau. Eu termino em dezembro, eu colei grau em dezembro, vamos dizer assim. Em janeiro... Já vai estar lá o boleto. Não ainda. O boleto vai estar lá. Assim, ó, em janeiro você ainda vai ter um boleto de mensalidade, que no caso você não está estudando, mas terá ainda. Por quê? Porque é onde fica aberto o prazo para o aluno dilatar, aumentar o semestre do FIES, caso ele precise. Então, nem todo mundo consegue terminar no tempo contratado. Às vezes, necessita aumentar, né? Um semestre ou até 2, que é o máximo que libera. Então, em janeiro ou em julho, que é o primeiro mês do ano ali, do semestre, ele vai estar ainda aberto a base para o aluno conseguir fazer isso. Então, ainda vai gerar o boleto de mensalidade, que é necessário que o aluno faça pedido de restituição para a instituição, que ele não está mais estudando, tá? Mas, a partir ali do segundo mês, já inicia a amortização. Legal, bacana. Me surgiu uma dúvida aqui, que a gente já falou do início, já falou do final, mas tem muita gente que acaba desistindo no meio do caminho. Então, se a pessoa trancar, seja a matrícula do FIES, como é que funciona isso? Tá, então vamos lá. Trancamento. O trancamento, como eu mesmo já falei antes, tem dois contratos ativos. Ele precisa ser feito nos 2 contratos, nas 2 pontas. Ele vai trancar academicamente na instituição, aí ele precisa ver com a instituição dele qual que é a forma de trancamento lá. E dentro do FIES, ele tem que adentrar e fazer o trancamento, que no caso não existe trancamento, vai ser suspensão do semestre. Você suspende o semestre. Caso você não retorne, você vai suspender o outro, tá? Dentro do sistema do FIES, lá em manutenção, ele consegue solicitar suspensão. Quando ele faz essa suspensão, os boletos cessam da mensalidade, continua vindo somente o boleto da tarifa, dos encargos bancários e do seguro prestamista, tá? Eles cessam, então vem só esse boletinho ali dos encargos e o aluno fica naquele semestre sem estudar. Não é feito repasse, não tem a dívida, né? Porém, ele só tem 2 semestres que ele pode suspender durante
todo o curso, todo o contrato, né? Medicina que contrata ali para 12 semestres, 2 ele poderia suspender, tá? Que daí é onde eu falo, não vai terminar lá, né? E daí ele vai precisar das 2 dilatação. Então, uma suspensão geralmente mata uma dilatação lá na Entendi. frente. Vai fazendo compensação. Tem alguns casos, inclusive com colegas da gente, que tanto vieram quanto foram, acabaram transferindo matrícula. O FIES, ele acompanha se eu for para outra universidade ou você não saberia dizer, essa universidade tem que estar apta também? Aí é que tá. Então, assim, ó. Minha dica, quando ele vem, entra em contato primeiro com outra instituição. Com a instituição de que você quer ir de destino. Vindo para cá ou indo para outra, né? Por quê? A instituição, ela precisa deter o FIES para aquele curso em específico, né? E precisa ter vagas em aberto. Não é porque a instituição tem o FIES que ela vai conseguir te puxar se ela não tem vagas. Eu até dei um exemplo esses dias atrás para uma acadêmica. O governo, ele libera X vagas para a instituição. Se eu não tenho um desistente, eu não consigo puxar trazer um, entendeu? Transferir um. Então, às vezes, o governo me liberou 40 vagas, eu preenchi as 40 e outra pessoa tem que vir. Eu não tenho vaga para colocar ele, eu não posso ter 41. Então, é necessário saber se lá tem FIES e se lá tem vagas. Tendo vaga, aí ele precisa saber também qual que é o processo de transferência. Porque tem instituição que tem que fazer vestibular, outra tem alguma prova, então tem isso é de liberalidade da instituição. Tem toda a questão financeira também, Exato. né? Às vezes tem a distinção de valores de mensalidade. Exato. Primeiro entra em contato, verifica tudo isso. Não, tá tudo certo, Mariana, eu vou transferir mesmo, quero ir. Ok. Aí sim entra lá no sistema do FIES e faz a transferência para ir com o FIES para lá. Legal. Tem como levar, sim, desde que É faça no toda a período primeira do parte. aditamento. Antes do aditamento. Antes. O aluno que aditou o semestre não consegue transferir, tá? Aditou, não consegue transferir. Suspender até consegue, que tenha suspensão parcial, desde que não seja no último mês do semestre, não seja em junho, não seja em dezembro. Quem estudou até junho não vai desistir mais em junho, né? O governo não vai mais trancar, e nem em dezembro. Sim. Então, continua. Mas até maio ali consegue suspender. E transferência tem que ser, não pode ter editado. Se você editou, infelizmente, vai ser só no Só no outro próximo semestre. aditamento. Tá, e se o aluno reprovar em alguma disciplina, interfere no contrato, ele tem que pagar a parte? Como que funciona? Interfere. Então, assim, ó, as normas do FIES, o aluno tem que ter aproveitamento de 75% dentro do semestre, tá? Aquele aluno que não tem aproveitamento de 75% dentro do semestre faz o quê? Vai ter que fazer uma justificativa plausível. Essa justificativa é encaminhada para o MEC. Eu informo o MEC que o aluno reprovou para ele me liberar o próximo aditamento. Tem limite. Ele só pode ter 2 justificativas durante todo o curso. Então, interfere. Dependendo da quantidade de reprovações, quantos semestres ele fez, na terceira ele já fica sem FIES, tá? E referente aos valores, aí cada caso é um caso, eu falo, né? A gente tem que analisar. Mas em todavia, grande regra, ele vai voltar para o valor de contratação dele, né? Vamos falar assim. A gente tem que analisar assim. Dando um exemplo deste semestre que aumentou o teto. A nossa semestralidade é menor do que o teto. Então, o aluno reprovou, nós estamos ali em 71, 820, o teto está em 78. Essa margem de 71, 820 até 78, o FIES cobriria para quem tem FIES 100%, que vai até o teto. Para quem não tem 100% e vai, sei lá, 97% e vai só até, tipo, 70%, né? Então, assim, vai voltar pro de contratação que eu falo. O governo vai cobrir até o de contratação, o que exceder o aluno paga. Geralmente, o aluno vai pagar uma parte. Tudo não vai cobrir porque não tem margem para cobertura. Tem a margem global do aluno, né? Não tem, tá? E esse aluno, ele perde a turma que ele estava, né? Ele começa com outra turma, ou não? Aí depende da coordenação. Entende? Nessa parte o FIES Não interfere. Aí tem que ver, porque se tranca, não tranca. Eu sei que tem o edital agora novo de 2 reprovações, daí, né, não consegue andar. Então, assim, tem que ver o que é
que é a coordenação, colocou em edital, o que está estipulado. Tem aluno que consegue fazer e continuar com a turma, como tem Sim. aquele, dependendo da quantidade de reprova, que fica para trás. Até porque tem disciplinas que você precisa terminar para poder Isso, iniciar que outra. são né? pré-requisitos. São pré-requisitos. Aham. Joia. Não sei se alguém tem mais uma pergunta, mas eu gostaria de pedir, às vezes, uma dica, né? Porque a galera vem aqui, qual que é uma dica para não ter problema no processo do FIES, para a pessoa ir no banco dar tudo certo, na instituição dar tudo certo, tá toda com a sua documentação em dia? O que você mais vê ali também no setor? Dica para o processo do FIES. Eu diria cumprir os prazos, Uhum. tá? Não deixar para a última hora, mandar em tempo hábil. Principalmente na parte da documentação, que é onde demora-se um pouco mais para análise. Porque ir lá no banco finalizar, você vai lá, assina, pronto, acabou. Tá? Estudar para o Enem, porque o Enem é a porta de entrada para o aluno, né? Tanto para o FIES quanto para alguns outros programas. Estudar para o Enem, tá? Na dúvida, entre em contato com a instituição, tá bom? Não perca os prazos para a seleção, para a contratação. Para os meus alunos que já estão, não perca os prazos de aditamento. Importante. Aditamento, suspensão, dilatação, tá? Uma vez que aí perdem os prazos, a instituição não tem poder de reverter. Infelizmente. Aditamento ainda até melhor, porque aditamento, como fica um prazo bem extenso, e agora não tem mais aquele aditamento extemporâneo que tinha antigamente, então o aluno consegue validar mesmo depois daquele prazo, né? Ali, ajeitandinho, tudo bonitinho, regularizando, desde que o contrato esteja ativo. Então, se o contrato já se encerrou, o aluno não aditou, que eu estava falando da parte do aditamento, o aluno não aditou, infelizmente, ele assumiu a obrigatoriedade das parcelas integrais. Porque o governo entende que o aluno não está estudando. E o que é o aditamento? O aditamento é a regularização do semestre, do próximo semestre. Você está falando para o governo que você ainda está estudando. Isso, como se você dissesse. Atualizando o governo. Isso, eu estou estudando esse semestre ainda. Daí o governo cobre aquela parte do financiamento e o aluno paga o restante, que é em boletos de coparticipação. Quando o aluno deixa de fazer o aditamento, infelizmente, o governo não vai mandar esse repasse. E a instituição vai receber, porque ela vai receber de um ou do outro. E se o processo dele já se encerrou, o contrato dele já acabou, não tem mais como regularizar, que enquanto estiver ativo ainda a gente consegue ajudar a regularizar. Aí ele assumiu a obrigatoriedade das parcelas e infelizmente vai pagar o semestre integral. Daí que a gente Porque, de certa forma, o serviço continua a ser prestado pela Exatamente. instituição educadora, né? Exatamente isso. Educação. Seguindo ainda nessa questão do aditamento, né, e só para contextualizar, a gente tem duas formas de aditamento, né? O aditamento simplificado e o aditamento não simplificado. E uma dúvida que surge muito até pra gente, assim, lá no Instagram é: o meu aditamento deu não simplificado. Eu vou perder o FIES, e agora? O que eu faço? Perde se não for até o banco naquele prazo estipulado, ou enquanto esteja aberto a renovação do aditamento, regularizar, contratar esse semestre, fica sem FIES para o semestre, sim. Não perde o financiamento, ele está sem FIES para esse semestre. Só que é igual eu falei, efeito dominó. Se eu não regularizo esse, eu não consigo aditar o próximo e fica bloqueando, atrasa tudo, tá? Então, assim, não simplificado é porque houve alteração em alguma cláusula contratual. Qual é? A instituição, infelizmente, não tem acesso. É igual eu falei, eu não tenho acesso ao contrato do aluno. Eu tenho acesso ao aditamento. Isso. Então, assim, é necessário que ele verifique com a Caixa Econômica para ver o porquê. Mas tem N situações. Pode ser mudança de endereço, bloqueio em algum CPF, seja do aluno ou do fiador, insuficiência de renda, que lembra que ele tem que ter duas vezes o valor da mensalidade para ele ser fiador. Às vezes, no ato da contratação, o fiador comprovou renda 2 vezes. Mas você sabe que a gente tem que fazer o imposto de renda e ficar informando o governo quando você está recebendo. E, às vezes, no imposto de renda, a renda baixou e agora, desde 2025 para frente, 24,2 começou, na verdade. As bases da Receita Federal com a do FIES, elas são cruzadas. Então, tudo que é informado lá
o FIES, ele já tem ali. Então, ele cruza as informações. Se o fiador que antes tinha liquidez e agora não tem mais, vai dar não simplificado, vai chamar, vai pedir substituição. E isso seja, às vezes nem é isso, às vezes só caiu na malha fina, às vezes deixou de votar, entendeu? Então, tem N situações. Tem as excepcionalidades, né? Então, nesses casos, o aluno chega ali, o que ele precisa? Ele precisa vir até nós, retirar a DRM, ele vai fazer o aditamento, vai dar não simplificado. Ele vai vir até esse setor, retirar a DRM, e com essa DRM ir ao banco. Ali tem um prazo, igual quando vocês contrataram, tem um prazo de tal data, ele precisa se direcionar ao banco. Se tiver fiadores, vai levar junto, porque precisam estar junto. Ah, Mariana, mas meu fiador mora em outro estado. Ouço bastante isso. O que eu faço? Ou ele vem, ou você vai. Ou você faz ou ele faz uma procuração pública. Específica, te dando plenos poderes para você assinar por ele. Ou você faz para ele, entendeu? Então, assim, tem como resolver, mas infelizmente tem que ir no banco. É no banco de contratação. Que hoje é a Caixa Econômica. A Caixa, mas eu digo no de contratação mesmo, naquele que você designou, que você fez seu contrato, que você colocou. Você escolhe em qual caixa que você quer ir. Eu sempre falo, coloca na daqui, que você vai ficar aqui 6 anos, é mais fácil estar aqui do que ter que ficar voltando na cidade, né? Então, assim, é naquele banco. Existem caixas aqui que aceitam fora do estado, quando é fora do estado? Sim. Mas como eu já vi gente que foi, eles falaram não. Então, fica muito condicionado ao que o fiscal lá, né, vai fazer. Então, vá na que você contratou para não ter erro, com o seu fiador ou com a sua procuração, para fazer a assinatura. Verifica primeiro quem que é que está bloqueando, impedindo você, por que deu não simplificado. Ajusta isso e faz a contratação do FIES no semestre. Bom, Mari, uma outra coisa que a gente já falou ali a respeito de reprovação, né? A gente comentou mais em relação ao ciclo básico e o clínico, né? E como que seria a reprovação no internato? Tem alguma diferença? Como que funciona isso? Se o aluno daí sim realmente perde turma, se ele tem que esperar outra turma? Como que funciona isso? Olha, o ciclo básico ali, né? O internato, no caso, enfim. Cada matéria tem 280 horas. Então, a grande diferença que eu diria é financeiro. Oneroso. Porque cada matéria, infelizmente, né, é cobrado por hora. Vai sair muito mais caro do que se fosse em outros semestres ali. O governo não vai cobrir. Não vai cobrir nem um terço, eu acho. Se a gente parar para pensar 71 para 78... né? Então, é muito oneroso a reprovação. E, geralmente, eles ficam uma turma para trás. A não ser que eles encaixem. Não sei como que eles fazem sistema de reprova, mas aí também é com a coordenação, tá? E parece que se tiver 2 para trás, trava, não vai para frente. Aí perde a turma. Uma eu acho que até dá para encaixar. Tentar encaixar, né? Mas 2, conforme o edital de medicina, perde a turma. Tá, e para quem quer entrar, os alunos que querem entrar na FAG, tem algum lugar que eles podem procurar informações confiáveis sobre o FIES? No próprio site do FIES, eu diria, tá? No do governo. Busquem sempre informação nos sites do governo. E a gente usa bastante também o Diário da União. Até porque está sempre atualizado, né? Lá sai primeiro do que em qualquer outro lugar. Sai o cronograma... Sai tudo. Sai tudo. Sai as resoluções, os editais, mudou qualquer coisa que muda. Né? Porque de um semestre para o outro muda, como mudou de 2025.1 para 2025.2, né? Então, às vezes o material da instituição está até desatualizado porque foi uma coisa recente, né? Isso. Então, ali sai sempre... Primeiro, eu sempre falo, olha lá, fica lá no Diário da União, todo dia dá uma olhadinha aqui, principalmente para esses que estão querendo se inscrever, né? Quando é que sai o cronograma? Não sei, não é uma data fixada. O governo, cada semestre, coloca uma data diferente. Então, a gente sempre geralmente sai lá no final de janeiro, o cronograma. Ultimamente está ocorrendo até cedo, fevereiro, né? Mas assim, vai sair aonde?
No Diário da União, a certeza. Ou lá naquele site do Novo FIES também, é bem legalzinho, também colocam as informações ali. E uma coisa também que sempre me perguntam é, ai, Gabi, você sabe quando vai ser a lista de espera? E eu sempre falo assim, tipo, não é com a gente, né, a lista de espera. E eu achava que a FAG tinha esse controle da lista de espera, mas aí você falou que é pelo MEC, né? Assim, ó, quem que pré-seleciona o aluno? O governo, o MEC. O aluno, ele já vem, quando é lançada a chamada única, porque a instituição, ela faz a solicitação das vagas. Tá? E não é aleatório a solicitação das vagas, como os alunos às vezes pensam. A solicitação das vagas geralmente é uma continha que é feita entre a nota do ENAD e a nota do curso, lá no site do FIES. Eu não posso ir lá e pedir quantas eu quiser, entendeu? Então, eu vou lá e faço essa solicitação das vagas. Aí, vai rodar as inscrições do FIES, né? Ok. E o governo vai fazer a chamada única daquelas vagas que ele vai me dar. Ele chama, saiu 40, vem os 40 nomes. Então, é ele que me pré-seleciona, tá? E o restante fica para a lista de espera. Aí, a lista de espera, às vezes, eu sei que eles estão ansiosos. Muitos, é o sonho, tá ali, né? Esperando rodar. Geralmente, roda 2, 3, 4... Eu não lembro desde que eu tô na FAG. Olha que eu tô na FAG há um tempinho, hein? Eu não lembro de não ter passado da 4ª lista, tá? Menos que isso a gente não teve. Sempre roda, tá? Quando é que roda? Que é a pergunta-chave. Quando tem algum processo vencido. Eu chamei os 40, mas às vezes esses 40 não vêm. Ou porque está tentando ProUni... Porque perderam o prazo, coisas, ou né? porque perderam o prazo. Ou a documentação não estava em dia. Exatamente. Então, assim, ou o processo ficou vencido, ou o aluno desistiu da vaga. Então, essa segunda chamada que vai rodar vai ser em cima daqueles processos vencidos, conforme cada grupo, né? E daí o governo vai pré-selecionar outros, e assim vai indo, até fechar aquele número de vagas que a gente tinha. Mari, só pra gente finalizar, uma outra dúvida também que agora eu me lembrei é como que funciona o critério para postergar. Tipo, eu passei, eu escolho postergar ou a faculdade que vai me oferecer isso? A faculdade. É deliberalidade da faculdade, tá? Então, assim, por que é faculdade? Porque eu preciso ter a turma aberta. E não é a gente tenta ser justo. Então, eu abro uma turma de FIES todo o semestre. Uma turma com 50 alunos. Os excedentes, eu vou prorrogar. Não tenho onde alocá-los. Então, eu vou prorrogar. E se esses 50 quiser, eu não deixo, porque todo mundo quer. Entendeu? Assim, é complicado por quê? Porque eu entendo, o aluno sai da sua casa, da sua cidade natal, e é de uma semana para outra, né? Sim. Todo mundo, acho que aqui passou por isso, né? Sim. De uma semana para outra, você tem que levantar, Tem que arrumar cumprir os prazos. moradia, Mudar tem que a sua vida. né? Tem que arrumar casa, né? E vir. Mas assim, você se inscreveu para o FIES daquele semestre. Você foi chamado naquele semestre. Então, está correndo tudo conforme você fez a inscrição. Então, para ser justa com todos, eu geralmente faço os 50 primeiros, entra, não de classificação, que me apresentar a documentação. E os demais, prorrogo. E eu não deixo eles mesclar. Tá? Joia. Mas é assim que funciona. Então, a instituição tem que ter aberto a turma. Se tem turma aberta, visto que você se inscreveu para aquele semestre, não tem Sim. por que você não vir. Sim. Por isso que é deliberalidade da instituição, não do aluno. Beleza, então. Alguém tem mais alguma dúvida para Mari? Acho A que gente lançou várias perguntas. O que veio no nosso Instagram, a gente zerou aqui, eu A acho. gente zerou, né? Então é isso, a gente está se encaminhando para o fim do nosso podcast. Eu queria agradecer, em primeiro, o Danilo e a Luísa, né, por participar e se dispor a vir aqui, né? E agradecer aí imensamente a Mari, né, por ser a nossa primeira convidada.
quando a gente pensou nesse projeto, não teria outra pessoa para ser a primeira convidada, tinha que ser você. Obrigada. Porque A famosa Mari. é a famosa Mari, né? E a gente tem muita dúvida, o nosso Instagram tem muita dúvida e a gente pensou em você num primeiro momento. Então, te agradecer, né? Porque, inclusive, você está aqui no seu horário de trabalho, né? Você está trabalhando, né? E, enfim, dizer para quem está assistindo que a gente vai seguir com o nosso projeto, a gente vai tentar trazer doutores para cá também, explicar como que é o pós-fiéis e dizer para seguir o nosso Instagram, que é @camera.fiéis, e lá vai ter todas as nossas informações também. E era isso, pessoal. Tchau.